Oi pessoal, bom dia. Eu sou a Bia, sou responsável pelo Ministério de Comunicação da IB e esse mês de fevereiro a gente está com o mês cinza, que é uma campanha contra as drogas, e para isso a gente veio aqui na Cristolândia, na unidade de Betim, conversar com o Tiago um pouco sobre esse assunto e a fazer algumas perguntas sobre como lidar, como funciona. E enfim, eu vou deixar o Tiago se apresentar um pouco para vocês. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz seja com cada um de vocês. A gente é um privilégio poder estar recebendo vocês aqui nessa manhã e poder falar um pouquinho sobre dependência química, sobre álcool e droga, sobre a necessidade que nós temos como igreja de promover a prevenção. Eu acho que esse bate-papo aí vai enriquecer bastante aí a nossa luta aí contra as drogas. Então, para começar a conversa, eu queria iniciar com uma pergunta básica de, assim, quais são os diferentes tipos de droga, como que eles agem no organismo, como funciona o processo de dependência da pessoa. Bom, as drogas, a gente poderia dizer que ela é classificada de diversas formas. A primeira classificação das drogas seriam as drogas lícitas e as drogas ilícitas. A gente sabe aí que as drogas lícitas são aí o cigarro, né, o álcool, e essas são drogas que nem sempre são levadas a sério, principalmente no que diz respeito aos prejuízos tanto da saúde física quanto da saúde mental. E as drogas ilícitas são aquelas que são mais marginalizadas, né? A gente tem aí no início aí a maconha, depois aí a cocaína, as drogas sintéticas, né? De vários tipos, né? Nós temos LSD, o loló, temos a metanfetamina e tem agora também o crack, né? O crack está aí uma das drogas ilícitas que é considerada de maior potencial de vício, né? Mas são classificadas dessas formas. A dinâmica dessas drogas no organismo, no sistema nervoso central do ser humano, ela atua de diversas maneiras e a gente poderia classificá-las como drogas perturbadoras, drogas estimuladoras e drogas depressivas. Então, quando a gente faz esse tipo de classificação, por exemplo, as drogas depressivas, nós temos aí a maconha, né, ela tem uma substância que faz com que a pessoa tenha esse sentimento de fica mais tranquilo, entre aspas, né, o sistema nervoso ele fica menos agitado. E ela também tem um efeito perturbador, né, dependendo do grau de THC que ela tem. Geralmente, quanto mais próximo ao caule que essa folha foi extraída, mais THC ela tem. Quanto mais THC, mais perturbadora, né? Mais alucinações ela pode produzir. Outra droga também depressora é o álcool. Na verdade, o álcool é uma droga que, ao mesmo tempo que ela é estimuladora, ela também deprime o sistema nervoso central. Na contramão dessas drogas, a gente tem as drogas estimuladoras, que aí, por exemplo, a cocaína, né, ela lidera esse ranking aí de drogas estimuladoras. A maioria das drogas sintéticas são drogas estimuladoras, elas deixam o indivíduo com o sistema nervoso central extremamente agitado, né, os seus sentidos ficam aguçados e aí ela começa então a agir de forma a acelerar o ritmo cardíaco, a frequência cardíaca, causando até possível aí, em caso de overdose, né, um infarto, uma parada cardíaca em função desse aceleramento cardíaco, né? E as drogas perturbadoras, por exemplo, nós temos aí pessoas usam thinner, né, solventes, ele é extremamente perturbador, ele não é nem estimulante, tão um pouco depressivo, ele é perturbador porque ele causa diversos tipos de alucinações. Nós temos também aí os chás de cogumelo,
algumas plantas aí que são usadas aí de forma psicotrópica, que causam esse tipo de efeito alucinógeno. As pessoas usam a expressão, né, que é curtir a onda, é uma onda perturbadora, e acabam também se tornando viciados em função disso daí. Basicamente, as drogas são divididas e classificadas dessa forma. E é possível usar drogas sem ficar viciado? Então, a gente costuma separar também os conceitos da seguinte forma: existe o usuário de droga e existe o dependente químico. Todo dependente químico é um usuário, mas nem todo usuário é um dependente, né? Então, vamos, por exemplo, pegar aqui o caso do álcool. Nem todas as pessoas que bebem bebidas alcoólicas, né, seja ela qual for, são alcoólatras. Mas, de fato, todos os alcoólatras bebem qualquer tipo de bebida alcoólica. Quando você olha para as demais drogas, principalmente as drogas ilícitas, a gente tem, por exemplo, a maconha. A maconha, ela não necessariamente é uma droga que vai gerar vício imediato. Existem pessoas que fazem, a comunidade científica diz, né, usa a expressão uso recreativo desse tipo de droga sem ser de fato um dependente químico. Mas a gente entende que são portas para a entrada ou para a consolidação do vício, uma vez que, principalmente a maconha, ela produz uma certa mentalidade ou uma segurança emocional de que a pessoa tem domínio sobre o uso daquela droga. E ela aplica essa forma de pensar nas demais. Então, por exemplo, a maioria das pessoas hoje que são viciadas em cocaína, crack ou qualquer outro tipo de droga sintética, são pessoas que já fizeram uso recreativo de drogas, como por exemplo a maconha, e não se viram na condição de dependentes. Então, eles têm uma falsa sensação de que eles conseguem lidar com o vício, né, com a droga em si, sem se tornar dependente. E é aí que está a armadilha, né, fazendo com que eles experimentem as demais drogas e aí acabam tornando-se dependentes. E existe alguma que seja mais difícil de tratar? Eu costumo dizer, a gente costuma brincar que a pior droga é aquela que a pessoa usa, né? Desde o cigarro até o crack. Eu sou filho de pais tabagistas. A minha mãe morreu após 25 anos de tabagismo e ela morreu em decorrência do cigarro e ela não conseguia deixar de fumar. Foi uma luta, eu cresci vendo a minha mãe lutando contra o tabagismo. Meu pai também, ele é predisposto ao alcoolismo, né? Ele tem lutado muito com a questão do álcool para não tornar-se um alcoólatra. E eu vejo que não é uma luta fácil dos dois. Eu estou falando aqui de drogas lícitas. Quando você pensa no universo da dependência química, você precisa entender, na verdade, a subjetividade do indivíduo. Por quê? A droga ela atua no sistema nervoso central e numa parte do nosso cérebro chamado sistema de recompensa. É a nossa área ou zona de prazer. Geralmente, as pessoas que usam das drogas para poder sentir prazer, certamente estão em deficiência em alguma outra área da sua vida. Ela não consegue ter prazer em outras áreas da sua vida. E aí ela busca ali como subterfúgio o uso das drogas para poder compensar essa necessidade que todos nós temos de vivermos momentos prazerosos, né? É necessidade humana. E a droga ela atua de forma bem efetiva nessa questão, né? Ela atua de forma muito categórica na parte do sistema de recompensa. Em termos de potencial de ação, a cocaína é uma das drogas que mais atua no sistema de recompensa. E aí, andando junto com ela, nós temos o crack. O crack ele é uma droga que a gente poderia falar que ela é um subproduto da cocaína, né? Porque no preparo da cocaína, no refino da cocaína, é sobrado uma substância que é conhecida de pasta base,
E essa pasta base até então não era utilizada para consumo entorpecente. E aí algumas pessoas então resolveram fazer outras misturas, né, experimentos químicos, para que pudesse ter uma forma de aproveitar aquilo que seria descartado no processo do refino da cocaína. Então essa pasta base ela foi misturada com vários outros produtos e especificamente quando nasce o crack, foi uma mistura de solventes com bicarbonato e a pasta base, né, dando ali uma reação química de petrificação, e aí inclusive o nome crack vem de origem a essa reação química, visto que no processo de petrificação ele começa a fazer barulhos semelhantes, né, a esse barulho crack, 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 e aí na hora que ele se solidifica, a pessoa coloca então ele para ser queimado e eles então inalam essa fumaça. Essa fumaça na verdade é a cocaína que está sendo, a gente brinca que é a cocaína fumada, né? E não a cocaína inalada, aspirada ali pelo nariz. E aí essa forma de administração da droga ela é muito mais potente. Enquanto, por exemplo, a gente tem a cocaína, uma vez ela inalada, ou até mesmo injetada, nós temos um percentual aí de 60 a 65% de efeito no sistema nervoso central. O crack ele tem de 80 a 90% de efeito. Ele é muito mais forte do que a cocaína. E é o que vai causar maior grau de dependência, porque é uma sobrecarga de estímulo prazeroso que gera no sistema nervoso central, ocasionando então aí uma dependência súbita diante disso. E como é feito o tratamento, assim, como funciona, quais são as etapas, cada tipo de dependência, né? Uma dependência de cocaína e outra droga tem um tempo diferente para cada uma de tratamento, é igual? Como que funciona? Vamos lá, vamos por partes. Quando se fala de dependência química, a gente está falando de uma doença mental que ela é progressiva, incurável e mortal. Não existe então uma cura, algo que possa resolver o problema da dependência química. Existe então tratamento, assim por exemplo, como toda doença crônica, que são medidas paliativas para fazer com que o dependente ele consiga ter qualidade de vida e seja estimulado a se preservar para que ele não volte ao uso, né? A gente brinca que como os embaixadores do rei, né? Uma vez embaixador, sempre embaixador, e aí eu brinco que uma vez dependente químico, sempre dependente químico. Por quê? Existe um registro, uma memória química dentro do cérebro humano que a pessoa nunca mais vai esquecer daquela experiência. Então, a chance dele se tornar condicionado àquilo, aquela sensação de prazer oriundo das drogas, é muito grande. O que faz com que ele então precisa ser trabalhado em termos de autoconhecimento, ele precisa ser trabalhado em vários aspectos de valores e princípios, de maneira que ele possa aprender a lidar com esses desejos, com essas vontades, sem se tornar refém a esse estímulo que às vezes é dado e possa retornar, por exemplo, ao uso. Então, em tese geral, quando você fala de tratamento, existem modelos assim, incontáveis de tratamento da dependência química, né? Várias formas, hipnose, terapia, existem N formas de tratamento da dependência química. A Cristolândia, ela não é meramente um programa de tratamento da dependência química. Nós somos um programa de ressocialização integral dos indivíduos. Por quê? A maioria, para não dizer 100% do nosso público acolhido, são pessoas que estão sofrendo das mais diversas formas em função da dependência química.
não é só uma pessoa que está usando droga e quer parar. São pessoas que, em função do uso da droga, acabaram perdendo emprego, perderam casa, perderam família, perderam saúde, perderam sua dignidade. Então, a maioria das pessoas hoje encontram-se em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social, que são pessoas que estão prestes, inclusive, a ir para a rua. Então, nós vamos trabalhar exatamente nesse ponto, nesse propósito. E aí, quando a gente trabalha nesse propósito, a gente vai embarcar em todos os aspectos, não só na dependência química. A gente vai trabalhar, à luz da palavra, vários valores, tanto pessoais quanto sociais e principalmente espirituais, para que essa pessoa possa ser redirecionada na sua vida, ela tenha condições de fazer boas decisões e seguir uma vida de forma saudável, sem ter que usar a droga como recurso, né, para sentir algum tipo de prazer, alguma coisa nesse sentido. Então a Cristolândia ela vai focar nesse sentido. A gente não vai trabalhar no tratamento específico da droga e tampouco focar na droga A, B ou C. A gente vai trabalhar no indivíduo como um todo, visando todas as suas necessidades. Eu costumo dizer que a droga ela é a ponta do iceberg. O indivíduo que chegou nas drogas é porque, na verdade, existe um oceano de outros problemas que não foram trabalhados, não foram tratados e que a droga então está evidenciando. Então a gente vai começar a investigar esse oceano de problemas e trabalhar neles a fim de que a ponta do iceberg, que no caso seja a droga, seja de alguma forma resolvida também de forma definitiva. Existe alguma relação entre o uso de drogas e o nível social da pessoa que ela está inserida? Sim. A gente fala assim que as drogas, elas têm sim uma categorização social. Por exemplo, é muito comum você ver usuários de maconha de diversas classes sociais. É muito comum você ver usuários de álcool em geral, também de diversas classes sociais. Mas não é muito comum você ver usuários de crack em diversas classes sociais. A maioria dos usuários de crack estão em situações de extrema vulnerabilidade social. A maioria, né? Não posso dizer que são todos, mas a maioria. Por quê? Porque primeiro que é uma droga barata e segundo que é uma droga de vício quase que instantâneo, mas efeito de curto prazo, fazendo com que a pessoa ao mesmo tempo sinta uma sensação gigantesca de prazer e essa sensação dure aí poucos minutos. E aí tem uma expressão que é o efeito rebote, que após o prazer vem uma depressão de vontade de morrer, para você ter uma ideia. E aí, para ela tratar essa depressão, digamos assim, ela vai querer usar a droga novamente. Então gera esse ciclo vicioso, impossibilitando, por exemplo, essa pessoa conseguir usar droga e trabalhar, né? Então essa pessoa fica à mercê e por conta de sustentar simplesmente seu vício. A cocaína já é uma droga elitizada. Primeiro porque é uma droga cara, é uma droga que, dependendo do quanto se usa, nem sempre a pessoa que está usando ela vai usar ela com muita frequência, né? Isso aí vai, como eu falei, né, da individualidade de cada um, e a menos que a pessoa esteja num nível de dependência muito grande, que aí ela começa a consumi-la todos os dias, e aí se ela não tiver recurso para manter seu vício, aí ela começa a cometer pequenos furtos, né, alguns crimes, e até acabar talvez perdendo, né, seus bens, seus patrimônios, e não conseguindo mais manter-se o vício, migrar para o crack, que é uma droga mais barata, que vai produzir um efeito quase semelhante, né, ao uso da cocaína. E como que fica a relação do dependente com a família e os amigos? Eu falo que a droga, ela não tira só a saúde, ela não tira só os bens, mas ela tira toda a dignidade do indivíduo. E quando se trata de dignidade,
as relações sociais elas são extremamente prejudicadas. Família, por exemplo, é um grupo de pessoas que adoece junto com o dependente químico. Existe uma doença chamada de codependência, que é esse adoecimento junto do dependente químico, porque a família, a princípio, ela vai de alguma forma tentar ajudar, tentar fazer alguma coisa para que o dependente químico saia dessa situação, e na maioria das vezes são tentativas frustradas, né, sem sucesso, e aí quando eles se veem nessa situação, digamos assim, de mãos atadas, eles acabam então por discriminar, né, acabam por se distanciar, os laços, os vínculos acabam sendo rompidos. E aí uma das coisas que a gente faz aqui na Cristolândia é exatamente isso, esse resgate de vínculos, restabelecimento de laços afetivos, trabalhar com as famílias codependentes, fazê-los entender sobre a magnitude dessa doença que o seu parente tem, né, está inserido, e dar para eles ferramentas para poder lidar com isso. Como eu falei, não é porque a pessoa não está usando droga que ela deixou de ser usuária de droga, que ela deixou de ser dependente química, ela deixou de ser usuária, mas ela ainda continua sendo dependente química. E aí a família tem que ter, então, habilidades para poder lidar com esse dependente químico, saber como conduzir aí para que ela também não continue sofrendo, né? Assim, da mesma forma, os amigos. E como que fica a vida do dependente químico depois do processo de tratamento, né? Como que ele lida com o retorno, por exemplo, à vida no trabalho, à vida social no geral? A gente costuma dizer que, da mesma forma que a dependência química é uma doença incurável, o processo de tratamento também ele é um processo infindável. Então ele não tem fim. Ele só vai... O fim do tratamento é a volta de Cristo. Então, enquanto Jesus não voltar, essa pessoa está em tratamento. O que acontece, a diferença é, essa pessoa, por exemplo, que passa na Cristolândia e passa pelo programa que a Cristolândia oferece, essa pessoa está aqui sendo municiada de recursos para poder aprender a lidar com a sua dependência química. Quando ela sai daqui, ela vai continuar dando manutenção no seu tratamento. O tratamento dela não acabou. Ela vai continuar dando manutenção. Como é que ela dá manutenção? Colocando em prática tudo aquilo que ela aprendeu, que ela adquiriu de recursos para poder lidar lá fora, né? A gente brinca que aqui é a sala de aula e lá fora é a arena para ser colocado em prática aquilo que está sendo visto. Então, é um processo que tem que ser observado continuamente. Qualquer um que sai daqui achando que nunca mais vai ter vontade de usar droga, ou que ele está livre, que ele nunca mais vai pensar em droga, ele já está dando um grande passo à recaída. A chance dele voltar a usar droga é muito grande. Porque essa falsa segurança, ela é um prato cheio para qualquer um confiar em si mesmo e acabar sendo surpreendido aí por algo que não esperava, né? Eu falo que a dependência química ela instala vários gatilhos que a gente nem faz ideia que existe, e quanto menos espera, são gatilhos que são disparados e as nossas reações elas são incalculáveis, né? A gente não faz ideia de como a gente vai reagir. Então o objetivo é nunca... Eu costumo aqui dizer, na Cristolândia, que a vida de um dependente químico, na verdade a vida do ser humano como pecador em geral, ela tem que ser vivida da seguinte forma: ele vai andar para sempre de mãos dadas com Deus, com uma mão segurando a mão do Senhor e a outra mão segurando a sua fraqueza. Aí você pode me perguntar, mas por que segurando a sua fraqueza? A partir do momento que você abre mão da sua fraqueza, você reconhece que você é forte. E se você reconhece que você é forte, você abre mão de Deus, você não precisa dele. A Bíblia fala que é quando estou fraco, é que sou forte. Então, quando eu reconheço as minhas limitações, é que Deus age em mim. A partir do momento que eu não reconheço as minhas limitações, ou abro mão, eu falo, não, eu não sou mais um dependente, eu estou sujeito a ter uma recaída. E
como que deve ser o posicionamento da igreja diante de uma situação assim, tanto de uma pessoa de fora que possa vir pedir ajuda, como também, principalmente, de um membro? Eu acho que independente se é membro ou se é alguém que não seja participante ou atuante da igreja, a pessoa que chega com esse tipo de sofrimento para a igreja tem que acolher. Mas esse acolher não significa que a igreja vai estar refém às vontades dessa pessoa. Na verdade, a igreja precisa estar preparada em termos de consciência do que tem que ser feito. A Cristolândia é um braço das igrejas para esse tipo de apoio. Eu vou afirmar assim, de forma categórica, que não é todo mundo que precisa ser internado. A internação, na verdade, ela acontece principalmente para aquelas pessoas que perderam totalmente o seu domínio, o seu controle, e pessoas que também não têm condições, que estão numa condição, por exemplo, de vulnerabilidade social, e não têm condições de serem acompanhadas, por exemplo, em suas casas. Mas vamos pensar aqui de forma hipotética. Existe lá um membro de uma igreja, ou então alguém que procura a igreja para ajuda com a questão das drogas. Essa pessoa, ela não tem um uso constante, ela tem um uso de, por exemplo, de final de semana. O final de semana dela é os dias de terror para ela. A igreja pode sim fazer um trabalho de acompanhamento, de aconselhamento, de discipulado, né? Esse discipulado não só informativo, mas é um discipulado relacional, que é o que todos nós devemos viver como igreja, a fim de que essa pessoa possa ser assistida continuamente em todas as suas necessidades, não só no aspecto da droga, e sim nas suas necessidades como ser humano em geral, né? Ele não é só um dependente químico, ele tem tantos outros pecados que precisam ser trabalhados e precisam ser ajudados. Aí a gente vê aqui, por exemplo, a prática desse relacionamento, aquilo que Tiago ensina na sua carta, no capítulo 5, verso 16. Confessem os vossos pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para que sejam curados. Ou seja, o tratamento está aí nessa relação de dependência mútua, onde um está contribuindo com o outro. É aquilo que Provérbios ensina. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então é a dinâmica que a igreja pode atuar dessa forma. E como que funciona então o tratamento aqui na Cristolândia, todo o processo? Bom, quando se fala de programa de ressocialização da Cristolândia, não só em Betim, nós estamos vendo um programa que ele começa em Belo Horizonte, onde nós temos uma unidade que é chamada de missão, onde ela faz a triagem. Então lá é feita a entrevista, o acolhimento dessa pessoa para o início do programa de ressocialização. Depois essa pessoa, logo após ela ser acolhida, alguns dias depois ela é encaminhada para a fase 1, que é a fase de desintoxicação. Essa fase ela acontece na unidade de Governador Valadares e ela tem aí um período de 6 a 8 meses, onde vai ser trabalhado vários aspectos do processo de desintoxicação desse indivíduo. Eu costumo dizer que lá é onde tira os carrapichos, né? As coisas mais intensas são trabalhadas lá. Depois essa pessoa que está sendo já preparada para retornar para a sociedade, ela é encaminhada para a fase 2. E aí a fase 2 é a responsabilidade nossa aqui na Cristolândia de Betim, onde a gente vai dar continuidade ao processo de desintoxicação de forma mais avançada, mais elaborada. Então nós temos um programa chamado de Celebrando a Transformação, fase avançada. Esse programa ele é executado num período mínimo de 6 meses e são vários encontros onde vai ser trabalhado várias questões necessárias para o processo de ressocialização desse indivíduo. Simultâneo a esse processo, nós temos também o programa de qualificação profissional, visto que a maioria dos nossos acolhidos, para que sejam bem reinseridos na sociedade, precisam ter uma garantia, um dos pilares que é a questão do emprego, né? E aí, para que ele consiga, de alguma forma, um pouco mais fácil ser recolocado no mercado de trabalho,
a gente investe na qualificação profissional. Então nós temos, por exemplo, uma carga horária de 100 horas de cursos online para eles, para que eles possam fazer. Eu não me recordo exatamente, se não me engano são aproximadamente 10 cursos aproximadamente que eles fazem, e são cursos das mais diversas áreas, cursos na área de gestão, cursos na área de desenvolvimento pessoal, cursos profissionalizantes, né? Nós temos cursos estamos querendo montar, né, curso de técnico de profissionalizante na área de informática, justamente para poder profissionalizar e capacitar o nosso acolhido, deixando ele preparado para o retorno para a sociedade, a fim de que ele consiga, de forma mais rápida, o seu retorno ao mercado de trabalho, né? E a gente conclui também com a conclusão do ensino médio. A Cristolândia, aqui em Betim, nós temos como propósito todos os acolhidos que passarem por aqui, saindo daqui com o ensino médio. Hoje nós temos aí o governo oferecendo como uma forma de conclusão do ensino médio de forma mais rápida, as provas do INSEJA, que acontecem uma vez por ano. Então, nós adquirimos recentemente um curso online preparatório, onde os nossos acolhidos eles se dedicam uma média de 1h30, 2 horas por dia, estudando, se preparando para fazerem as provas do INSEJA e assim então conquistarem o diploma do ensino médio, podendo dar continuidade à sua carreira profissional lá fora. E existe algum acompanhamento para as famílias? Como eu falei, a gente faz esse trabalho junto com os acolhidos de resgate de vínculos familiares. Nós não temos uma equipe específica que trabalhe com as famílias. A gente faz esse trabalho paralelo com os acolhidos junto às famílias, atendendo algumas demandas, né, demandas pontuais. É óbvio que a gente não tem condições de atender as demandas de fato dessas famílias, visto que as próprias demandas dos acolhidos já nos tomam muito tempo. Então, a gente faz um acompanhamento paralelo, de forma que prepare essa família para receber esse acolhido logo quando ele receber a conclusão do processo de inserção dele aqui. E agora, para finalizar, fale algo para as pessoas, né, de recado, que você acha que seja importante que elas saibam, que elas tenham ciência. Primeiro, eu quero dizer que a Cristolândia é algo que Deus nos deu de presente como batistas, para que possamos ser relevantes, né, na prática do Evangelho. E os irmãos das igrejas batistas, os irmãos aí da IBE, são parte desse processo. A cada vez que os irmãos se mobilizam nas campanhas missionárias, a cada vez que os irmãos estão engajados aí nesse movimento missionário, os irmãos estão fazendo parte daquilo que Deus está fazendo aqui na Cristolândia e em tantos outros projetos. Por isso eu quero que os irmãos sintam-se parte desse trabalho e sintam-se motivados a continuar contribuindo, porque a Cristolândia é um projeto das igrejas batistas, realizado por missões nacionais, e nós somos integralmente sustentados pelas ofertas que os irmãos enviam mensalmente ou anualmente. Então, nós continuamos a contar com a colaboração, com o engajamento dos irmãos, para que a gente possa continuar fazendo um trabalho de extrema relevância social e assim impactar várias vidas com a mensagem prática do Evangelho de Cristo Jesus.